Você passou por canteiros de obras durante toda a sua vida. Escavadeiras amarelas, tratores amarelos, guindastes amarelos tão grandes que bloqueiam o sol. Mas provavelmente nunca se perguntou o porquê disso. Simplesmente pareceu algo natural. É claro que são amarelos. Você deve ter pensado assim, em algum momento. Mas na verdade, isso não é nada óbvio. Por que não é vermelho? O vermelho é a cor que indica perigo em caminhões de bombeiros, sinais de parada e rótulos de advertência. Por que não é laranja? O laranja é usado em todos os cones de segurança, coletes de estrada e em todas as barreiras que você já viu. Quem tomou essa decisão? Será que houve uma votação? Será que todos os países do mundo concordaram silenciosamente numa manhã qualquer? E há uma pergunta que realmente causa confusão. Será que são realmente todos amarelos? Continue assistindo. A verdadeira resposta está relacionada a uma empresa de tratores, uma decisão sobre tinta em 1931 e uma reação em cadeia que, por acaso, coloriu toda a indústria mundial. Primeiro, vamos deixar claro sobre o que estamos realmente falando. Passe por um canteiro de obras em atividade. Poeira, diesel, cheiro, capacetes de segurança e o que é a primeira coisa que chama a atenção? É o amarelo. Não foi porque alguém achou bonito. Pintar os equipamentos pesados de amarelo foi uma decisão intencional. Alguém escolheu isso por um motivo, e esse motivo se espalhou silenciosamente de um país para todos os países do mundo ao longo de cerca de 30 anos. Isso não é decoração, é um padrão. Mas há algo que as pessoas entendem errado. Normalmente pensam no amarelo como uma cor de segurança, como se tivesse sido escolhida por um comitê de segurança para significar perigo. Parece fazer sentido, não é? Mas não é assim. A cor padrão de segurança da OSHA e de vários equipamentos de segurança viária é o laranja. É o laranja, não o amarelo. Portanto, se fosse apenas por segurança, todos os tratores deveriam ser laranja, mas na verdade não são. O fato de serem amarelos tem um motivo totalmente diferente, e isso é realmente interessante. A razão está na forma como nossos olhos funcionam em ambientes poluídos. Pense em onde os equipamentos de construção realmente são usados. Em locais cheios de poeira, campos cobertos de lama, ou sob a luz do sol em manhãs enevoadas, as cores parecem diferentes. O vermelho é mais intenso e vívido sob luz clara. Mas quando há poeira no ar, o vermelho vai ficando cada vez mais apagado. O vermelho se mistura com os tons marrons e alaranjados da terra e das pedras. O laranja é melhor, mas em neblina densa ou sob baixa luminosidade ao amanhecer, até o laranja fica apagado. E o amarelo? O amarelo se destaca. Segundo pesquisas, em fundos escuros ou terrosos, o amarelo chama mais atenção do que quase todas as outras cores, especialmente na visão periférica, quando é preciso detectar movimentos sem olhar diretamente. Pense assim. Se uma máquina de 10 toneladas estiver se movendo a 6 metros à sua esquerda e você não estiver olhando para lá, seu cérebro precisa captar o brilho dessa cor antes mesmo de você virar a cabeça. O amarelo faz esse papel melhor do que o vermelho em campos empoeirados. Isso não é mágica. Isso é apenas a forma como o olho humano percebe o contraste em meio à luz complexa. Mas há um ponto que todo mundo deixa passar aqui. Na verdade, a ciência não foi o ponto de partida. É a partir daqui que as coisas ficam realmente interessantes. A verdadeira origem não foi uma pesquisa de segurança. Tudo começou com uma empresa, uma época e uma cor específica de tinta. Imagine os Estados Unidos em 1931. Campos agrícolas planos que se estendem até o horizonte, tratores grandes e pesados rastejando pelos vastos campos, e trabalhadores tentando não serem atropelados pelas máquinas, quase não ouvindo nada além do barulho dos motores e das engrenagens. A empresa de tratores Caterpillar tinha um problema. Suas máquinas eram difíceis de enxergar à distância, mesmo em campos abertos e amplos. Por isso, eles desenvolveram uma tinta exclusiva chamada Highway Yellow. Não era um amarelo-limão brilhante. Era um tom quente e intenso de amarelo alaranjado que se destacava sobre a terra e a grama seca, mesmo a centenas de metros de distância. Funcionou e os acidentes diminuíram. Os operadores passaram a conseguir localizar as máquinas mesmo de longe. Mas o que é realmente interessante começa agora. A Caterpillar não estava pensando apenas em segurança. Eles eram o principal fabricante de equipamentos da época, e o amarelo tornou-se a aparência, a identidade e um sinal de qualidade deles. Então, como sempre acontece, os concorrentes seguiram o exemplo. Eles copiaram isso. Não foi porque a lei exigiu.
Foi porque o amarelo transmitia seriedade, profissionalismo e representava máquinas pesadas. O amarelo logo passou a significar que você estava no mesmo nível da Caterpillar. Na década de 1940 e 1950, toda a indústria silenciosamente seguiu esse caminho. A cor da tinta de segurança agrícola de uma empresa tornou-se o padrão para todas as máquinas de construção do mundo. Foi assim que nasceu um padrão global de US$ 1 trilhão. O resultado foi que todos copiaram a ideia de uma única empresa, e ela se tornou o único padrão, não por regulamentação do governo. Provavelmente agora você deve estar pensando: certo, entendi a diferença entre amarelo e laranja. Mas e o resto? Aqui está uma explicação que esclarece bem essa diferença. O laranja é uma cor usada para a segurança de pedestres e do trânsito. Objetos em formato de cone e coletes são exemplos típicos. Essa cor protege as pessoas próximas ao veículo. O amarelo é a cor que identifica o equipamento, ou seja, a própria máquina. Eles estão resolvendo problemas diferentes. E há o vermelho, que é a cor associada a respostas a emergências. Caminhões de bombeiros, ambulâncias, etc., são exemplos disso. Em locais com muita terra vermelha, como no Arizona ou na Austrália, usar equipamentos vermelhos seria a pior escolha. O amarelo é facilmente visível em qualquer lugar, mas o vermelho não é. Equipamentos de construção militares costumam usar verde-oliva ou cor de areia, pois a camuflagem é mais importante do que a visibilidade. Alguns fabricantes europeus também usam branco ou azul para reforçar a identidade da marca. E é aqui que o padrão começa a ser quebrado. Espere um instante. Nem todo equipamento é amarelo, afinal. A Volvo Construction Equipment, uma marca sueca, aposta no azul e no cinza. Alguns equipamentos para o mercado interno japonês também usam a cor laranja. Empresas de aluguel de equipamentos às vezes usam vermelho ou azul para se diferenciar do padrão amarelo. Mas há um ponto importante aqui. Quando vemos a cor amarela, imediatamente pensamos em um canteiro de obras, mesmo sem ler o logotipo. Agora, o amarelo se tornou uma categoria por si só. Isso não é mais apenas uma cor. É uma marca construída por toda a indústria ao longo de mais de 90 anos. E uma vez que você percebe como o amarelo é usado, começa a enxergar essa cor em todos os lugares. Nos Estados Unidos, desde 1939, a cor amarela dos ônibus escolares foi padronizada nacionalmente. É a mesma lógica de visibilidade, o efeito de contraste que faz com que se destaque em fundos escuros nas primeiras horas da manhã. Na verdade, os táxis amarelos de Nova York também foram escolhidos em parte porque pesquisas mostraram que veículos amarelos se destacam mais rapidamente no trânsito intenso. Isso não é apenas um boato. Foi John Hertz, da Yellow Cab Company, na década de 1910, que citou estudos sobre visibilidade para justificar essa escolha. As placas de advertência nas estradas, aqueles diamantes amarelos bem visíveis, já eram o padrão de cor para alertas muito antes do laranja se tornar o padrão para equipamentos de segurança em rodovias. O fato de os post-its serem amarelos é quase uma coincidência, mas esse quadrado amarelo continua sendo usado porque é impossível não notá-lo sobre papel branco ou em frente a uma tela escura. Os capacetes de segurança nos canteiros de obras também costumam ser amarelos, pelo mesmo motivo de visibilidade periférica, que faz com que as máquinas sejam dessa cor. No Reino Unido, na Austrália e em dezenas de outros países, o fundo amarelo também é usado nas placas de faixa de pedestres. Empilhadeiras industriais que circulam pelos corredores de armazéns, amarelas, sempre amarelas. Isso é para que os trabalhadores atrás das prateleiras possam ver o brilho dessa cor antes que a máquina vire a esquina. As placas de sinalização de tubulações subterrâneas também são amarelas. A maioria das linhas centrais das estradas ao redor do mundo também é amarela. Os rótulos de risco químico também são amarelos. As capas de chuva infantis também são amarelas. Esse hábito cultural está tão profundamente enraizado que a maioria dos pais nem sequer pensa a respeito. O forro fluorescente amarelo das roupas de trabalho de alta visibilidade também segue essa lógica. Quando os equipamentos de mineração operam nas profundezas subterrâneas, todo o contraste sob a luz fraca é importante. O amarelo não é uma cor exclusiva dos canteiros de obras. O amarelo é uma cor para a qual seu cérebro foi silenciosamente treinado a prestar atenção e tem cumprido esse papel de forma notável até agora. Mas há um preço honesto a ser pago por isso. O poder do amarelo depende da luz. A luz do dia sobre terra e cascalho quase nada se compara a ele. Mas à noite ou sob chuva forte, a maior parte das vantagens do amarelo desaparece.
É exatamente por isso que os equipamentos modernos de segurança de alta visibilidade mudaram para tons quase neon de amarelo fluorescente e verde, como os que você vê nos coletes de segurança. Essa cor foi projetada para ser visível mesmo em pouca luz, de uma forma que o amarelo comum não consegue. Portanto, tecnicamente falando, o amarelo original da Caterpillar já não é mais o auge da ciência da visibilidade. O amarelo fluorescente e o verde são superiores na maioria dos ambientes reais, mas o padrão da indústria já está consolidado. Devido ao reconhecimento acumulado ao longo de 90 anos, mudar a cor dos equipamentos de construção para outra cor causaria mais confusão e custos do que os benefícios que poderiam ser obtidos com a melhoria da visibilidade. O amarelo não sobreviveu porque é a melhor escolha atualmente, mas sim porque as pessoas ao redor do mundo já estão tão acostumadas a ele que não é possível mudar. Agora, vamos repensar isso. Vocês provavelmente achavam que era natural que os veículos de construção fossem amarelos, que sempre foram dessa cor. Agora vocês sabem que o amarelo começou com uma decisão de pintura de segurança agrícola em 1931, foi seguido pelos concorrentes e acabou se tornando o padrão mundial para máquinas pesadas sem qualquer ordem governamental. O amarelo não foi escolhido simplesmente porque era a escolha certa. Foi escolhida porque funcionou, se espalhou amplamente e, no fim, tornou-se tão óbvia que ninguém mais questionou. Assim como tantas outras coisas que consideramos naturais no nosso dia a dia.